Perguntar, você toca mais para público LGBTQIAPN+, ou você toca em todos os ambientes? Eu já toquei muito em ambientes só cisgêneros, né? No qual héteros cisgêneros. De um tempo pra cá comecei a tocar pra nós siglinhas, né? Então, esse é meu lugar, eu gosto muito, é onde, por mais às vezes que a gente sabe que sofre preconceito dentro da nossa própria sigla, é um ambiente onde eu me sinto confortável. Mais acolhido. Isso, entende? Agora, eu já não sinto mais conforto, muitas vezes, em estar num ambiente só hétero cisgênero, né? Não me sinto, às vezes, à vontade em casa, igual eu sinto quando eu estou com a galera das letrinhas. Você acha que esse medo de acolhimento tem a ver, de não acolhimento, tem a ver com, por exemplo, eu não sei se a gente pode entrar nesse âmbito do estupro corretivo? Você sabe que existe isso para homens trans, principalmente. Ah, você é assim porque não achou o pau adequado, e vai lá e acaba acontecendo o abuso com homens trans. Tem muitos homens trans que são abusados, inclusive por familiares. Aí você acha que isso eleva o medo de estar com outros homens, principalmente os com pênis? Sim, com certeza. Até às vezes eu me sinto com medo quando eu não conheço, é porque eu gosto de estar com pessoas que eu conheço. Quando eu estou em volta de pessoas, de homens cis, héteros, cisgêneros que eu não conheço, eu tenho medo. Porque até ainda mais hoje a gente não sabe a capacidade do ser humano, né? Então o medo fica tipo assim, é por isso que entra naquele detalhe que eu falei pra você sobre também meu profissionalismo. Muitas das casas que eu tocava, ou ambientes que tem só héteros cisgêneros, eu ficava com medo. Por quê? Porque eu não conseguia levar toda a minha identidade ali dentro. Entende? Então entra esse detalhe, porque eu fico com medo da reação dos héteros cisgêneros sobre isso. E eu fico com medo de ter porque a gente fica num ambiente, pode estar 5, 6 ou 2 ou 1, ali eu fico com medo de apanhar, né, de acontecer o estrupo, o abuso excessivo tanto de palavras quanto também de te afetar psicologicamente, te afetar te batendo, né, fazendo alguma graça ali. Com certeza isso entra na mente. Ô Cris, mas tem um outro fator também que não é o teu caso, porque eu te conheço bem, mas já vi casos próximos de alguns meninos que aí eles... Por exemplo, assim, você vê o outro lado do machismo. Por exemplo, vou dizer pelas mulheres trans. As mulheres trans, até um determinado momento da idade, até a identificação, elas são criadas como meninos, com todos os privilégios que os homens têm. Quando ela se identifica uma pessoa trans, ela meio que, na cabeça social, ela está abandonando, por escolha, que não é, aqueles privilégios masculinos, e aí vai ter a vida feminina. E como mulher, vem todas as problemáticas que o machismo traz, que a gente sabe, não precisa estar citando. Mas no teu caso é o oposto. Os homens trans são criados como meninas, com os não privilégios femininos, né? Não pode sentar assim, não pode usar tal roupa, não pode fazer não sei o quê. E aí, de repente, você se identifica como um homem trans, e aí você se reconhece, se identifica não, você já se reconhece, tá vendo seu corpo ali, e você passa pela transição. Só que daí acontece de alguns meninos fazer o caminho inverso, de ser machista. Acontece isso? Você sente que alguns homens trans aproveitam agora do seu novo privilégio, aspas, para exercer o machismo? Pode acontecer. Até porque eu não vou falar, não vou mentir que até pelo uso do hormônio ele deixa a gente um pouco diferente, mais agressivo, né? E eu tive uma fase que eu era uma pessoa, que eu era estúpido, mais grosso do que eu já... Então eu aprendi isso com o tempo. Eu aprendi que eu deveria criar minha própria masculinidade, não ser um padrão machista escroto, que a gente chama, né? E pode acontecer sim de outros homens também ter esse mesmo pensamento e deixar também querer ter a visão do que o homem gospe no chão e quer fazer o mesmo, entende? Entendi. Pode acontecer.
Inclusive, eu conheço uma pessoa que eu não quero citar nomes. Obrigada. Né? Porque também, né, pra mim também é aquelas... Até porque é do convívio, né? Vai saber. Por favor. Que eu vejo, na minha visão, que é uma pessoa irreconhecível. Uma pessoa que totalmente escrota. Né? Eu acho que tinha tudo pra ser uma pessoa criar sua própria identidade, seu alto valor, sua identidade ali tal, no nível de tipo, eu tenho orgulho de criar minha própria masculinidade, mas eu vejo que criou um padrão de muitos héteros cisgêneros escrotos. Entendi. Então, pode acontecer sim. Eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz no canal e ele falou isso. Ele falou assim, a gente passa tanto tempo preso dentro do machismo estrutural que quando nós nos libertamos a gente quer pôr de maneira figurativa o pau na mesa, né? E fala isso. E acaba que tem casos de machismo nesse aspecto, até de agressão com namorada, alguma coisa assim. A gente não entende o que se passa pela cabeça. Talvez pode ser igual você falou, né? Muita pressão ali psicológica que você acaba levando também pra... E também eu acho que tem o fator insegurança também, né? Porque isso acontece com o homem cis. O homem cis, quando ele é inseguro em relação à própria masculinidade dele ou qualquer outra situação, ele tende a ser um pouco mais agressivo. E com as mulheres trans também acontece, né? A insegurança da vivência feminina também traz, às vezes, uma... Que é diferente de você querer demonstrar pra não estar ali no momento, pra não demonstrar que você é inferior ali só pra poder fazer uma graça, um agrado, algo do tipo. É diferente do que realmente você está levando isso pra vida, né?